Passa aqui para frente. É incrível esse pessoal que nos recebeu lá. Eram pessoas que estavam trabalhando lá, que eram voluntários também. Eles perguntavam: por quê? Por que você deixou tudo lá no Brasil para vir aqui? O que te fez para você vir ajudar o meu povo? E nos recebeu de tal maneira, prepararam um lanche para a gente. Tudo aquilo, você vê com toda a destruição, eles fizeram um almoço para a gente ali. Nós tiramos a foto, o Alexandre está lá. Eu não sei se vocês ouviram, isso saiu no noticiário. Que eu sei, apenas 5 brasileiros estiveram trabalhando lá nessa área de terremoto. Eu acredito que vocês viram no Jornal Nacional, ele que mostrou uma equipe que saiu para ir para o Paquistão. Eu não sei se vocês lembram no noticiário se saiu. No Paraná com certeza saiu, porque essa equipe saiu de Curitiba. Eles ficaram na minha casa, eu os convidei, entendeu? Então foi algo assim que eles puderam compartilhar, o amor de Deus, tremendamente. Milagres aconteceram, oraram com pessoas, as pessoas foram curadas, algo assim tremendo que aconteceu, sabe? Pode passar para frente. Aqui, ó, tá vendo minha esposa ali? Gostou da comida? Muito pimentada, nem dá gastrite só de pensar. Pode passar para frente. Aqui, essa é a igreja que nasceu no dia do terremoto. Eles se encontram numa escola. Lá atrás está escrito assim: conhecereis a verdade. Vocês conhecem essa? E a verdade vos libertará. Algo tremendo, que louvor, que tempo de louvor nessa igreja. Realmente eu olhava para os lados, era um sonho se tornando realidade. Nós nunca pensávamos que podíamos entrar naquele lugar. Quando nós estávamos, o Senhor nos levou para uma igreja que tinha nascido naquele dia. Algo tremendo, nós estivemos ali com a igreja. Pode passar para frente. Aqui não dá para ver muito, mas o pastor está aqui, ó. Aqui no cantinho, está contando o testemunho dele, ó. E esse dia foi um dia muito especial para mim, porque em todos esses anos eu ouvia as pregações em urdu, mas uma coisa é você se conseguir falar com as pessoas no dia a dia, você usa um pouquinho de urdu. Mas esse dia, quando ele trouxe o testemunho dele, foi um dia que eu entendi em torno de 90-95% do testemunho dele. E eu senti um milagre na minha vida. E desde aquele dia eu comecei a entender mais, muito mais, ser mais fluente no urdu, né, que é a língua oficial lá do Paquistão. Então foi algo tremendo esse dia, né, nesse lugar em Muzaffarabad. Quando vocês lembrarem, olhem por lá. Esse lugar aí é um lugar que não existe muitos cristãos. É um dos poucos lugares até que praticamente não havia testemunho cristão. Vamos passar para frente. Olha só o estado que ficaram as casas. Esse dia que nós fomos visitar as pessoas foi algo tremendo, porque a hospitalidade deles é algo tremendo. Eles podem ter um copo d'água só. Eles vão te chamar bem na minha casa. Eles vão dividir aqui um copo d'água com você. E vão falar: senta aqui. E vão te trazer a melhor cadeira da casa. E vão trazer a melhor almofada da casa. E vão te receber com um sorriso muito aberto. Eu conversava com o senhor dessa casa. E ele me contava o que aconteceu naquele dia do terremoto. Eu estava a 500 quilômetros de lá. E a minha cama, eu acordei, eu e minha esposa acordamos pulando na cama. Fazia algo assim, não sei se me move, mas algo assim, ó. Minha esposa, até porque eu me movimento bastante quando eu durmo, então ela me deu as 2 cutucadas, falou: para. Eu falei: para, porque eu não estou fazendo nada, para. Aí ela notou, eu notei também que eu não estava meio grogue, dormindo, né? Aquele negócio foi pulando. Nossa cama foi pulando, nós pulamos da cama. Foi só pegar o Luca, era bebezinho, pegamos, eu peguei ele no colo, eu peguei a Paola, e a Jales pegou o Luca. E ela queria sair correndo no meio da rua para de camisola. Eu falei: amor, que isso? Se o terremoto não mata aqui, os muçulmanos mandam a gente lá fora. Vamos ficar aqui dentro. Então, e nós entramos debaixo da batente da porta, que é o lugar mais seguro, e ficamos ali durante 1 minuto. Isso foi a 500 quilômetros do epicentro. Aqui foi o epicentro. Ele me disse que ele teve que segurar uma árvore. Ele se segurou numa árvore e essa árvore balançava. Carros foram jogados, estavam aqui, foram jogados assim no despenhadeiro. Então foi algo assim que quando nós vimos, e mesmo com essa pobreza, com todo esse problema, sabe, ele nos recebeu.
foi o dia que eu tomei mais chá na minha vida, porque nós visitamos várias casas, cada casa nós tínhamos que parar, tomar chá com leite, um chá preto com leite, que é bastante tradicional lá, chá preto com leite e biscoito. Esse dia aí a minha hernia era chá em cada casa, eu tomei acho que 7 ou 8 chá, um atrás do outro, assim, de casa em casa que nós visitávamos, eles ofereciam chá, mas um povo assim, muito aberto. Eu me lembro muito bem que quando nós estávamos descendo uma dessas montanhas, lugares bem estreitos, nós estávamos passando, uma pessoa parou o carro, e era uma pessoa todo coberto, parecia ser todo muçulmano assim, e conversou com o pessoal, e eu pensei, será que é problema? E depois fiquei quieto, fiquei orando. Daqui a pouco ele falou assim, Mariano, sabe o que ele queria? Não, ele queria uma Bíblia. Estava pedindo uma Bíblia. E eu tinha uma Bíblia preparada aqui para ele, dei para ele, ele escondeu debaixo das coisas dele e desceu, foi descendo. Então, olha, é algo assim tremendo. Eu vi muitos milagres esses dias, pessoas que nós oramos por ele, sabe? Foi algo assim, foi um sonho de Deus se tornando realidade na minha vida naquele dia. Pode passar aqui. Esse eu e a Jales ali no pé, perto de Muzafrabad, é um rio bem grande que tem ali. Pode passar. E a Jales trabalhava com o departamento de mulheres lá na igreja. Em inglês seria International Christian Fellowship, seria a Comunidade Cristã Internacional. A Zad Labor é uma igreja que nós 7 anos estivemos trabalhando lá, é algo assim tremendo, realmente. E a Jales era responsável pelo departamento de mulheres, e pela misericórdia de Deus, eu sei, isso era uma mulher bem simples também. Deus nos ajudava de tal maneira ali, ela organizava conferências, ela sempre teve o desejo de evangelizar em hospitais, ela sempre teve esse desejo, e nunca imaginou que fosse possível lá no Paquistão, e Deus abriu as portas para ela. Pode passar para frente. Deus abriu as portas para ela, foi evangelizar em hospitais. Eu só gostaria de mencionar algo dessa família aqui. Essas 3 irmãs são muito especiais para a gente, e elas sempre estiveram conosco no Ministério de Louvor. E ano passado, pode ver a data ali, 17 de dezembro de 2006, depois de menos de um mês, a Zubi, essa moça linda aqui, ela faleceu de uma hora para outra. Eu vou dizer uma coisa, uma das experiências uma das frases que eu acho que eu nunca vou esquecer. E naquela manhã, 6:30 da manhã, eu acordei com as Arish, que é do canto de lá. Elas estavam no hospital com a Zubi. Era em torno de 6:30 da manhã, quando o telefone celular tocou, e eu estava meio dormindo. E eu atendi, era um telefone que eu nunca mais desejo atender dessa forma. Ela dizia, Mariana, por favor, olha. Eu falei, o que aconteceu? Ela só estava desesperada. Ela falou assim, pai, por favor, olha. E eu ouvia a Zubi em convulsão, e as pessoas correndo, sabe? E eu orei com ela, a gente nunca entendeu. Eu não sei se você já teve esse tipo de experiência, mas sabe quando você chega assim, Deus, por quê? É uma moça de 17 anos que tem todos os sonhos pela frente. Por quê? Você começa a perguntar por quê. E lá é assim, quando a pessoa morre, ela morreu acho que 7 horas da manhã, 10 horas da manhã o corpo já está em casa. Eles dão o corpo, levam. São enrolados num pano, levam. E lá pelas 3 horas da tarde foi o enterro. Eu lembro que tinha muitas pessoas lá, sabe? Eu lembro que quando eu estava no trabalho, um dia eu estava na escola, eu cheguei lá e eu vi o pai daquela moça. Eu entrei assim, e era uma moça que nossos discípulos estavam sempre com a gente no curso de louvor. Eu era como assim, um irmão mais velho para elas, né? Tanto é que a pessoa que ela ligou foi para mim naquele momento. Ela ligou diretamente para mim no meu celular, era muito próximo. E quando eu estou chegando naquela ruazinha estreita, eu vejo aquele pai. O que você diz para um pai num momento desse? O que você diz para um pai num momento daquele? Eu lembro que eu não falei nada, eu só cheguei e só chorei com ele, chorei. E eu entrei dentro e chorava, não parava de chorar. E eu cheguei e eu vi o corpo dela ali em cima de uma cama. Eu perguntava por quê? Deus,
coração desse pai. Sabe o que Deus me falou? Eu sei muito bem. Eu dei meu filho. Ela está nos meus braços agora. Ela está nos meus braços. Eu trouxe essa mensagem. Eu peguei o microfone, nós tivemos um tempo de oração e antes de o povo ser levado, eu falei assim: irmão, eu quero dizer algo para você. Eu sei que é difícil trazer uma palavra de conforto. Talvez dentro do seu coração você está dizendo assim: por que Deus? Eu quero dizer para você que Deus sabe muito bem no meu coração, porque Ele também um dia deu o filho dele, e o filho dele morreu. Ele sabe o que está no seu coração. Ele começou a chorar. E as pessoas que estavam naquele lugar começaram a chorar. E as pessoas, muitas pessoas que estavam assim distantes de Deus, deram a vida para Deus aquele dia. Às vezes nós não entendemos o que acontece, mas tudo tem um propósito quando nós servimos a Deus. Pode passar para frente. Por favor, pelas duas irmãs, pela Mérice e pela Zélia, lembre-se dela em oração. Eu falei para faz uns 3, 4 dias esse Mariana, tem sido difícil, a gente sente muita saudade de vocês. As crianças, tem um pouco umas fotos, o pessoal da mocidade, o pessoal, essa aqui é a Paula com Reninha de Papai Noel, um programa de Natal nosso na igreja. Eles eram bem envolvidos com a igreja, então era algo assim tremendo, uma coisa que eles sentem bastante falta. A Paola mesmo às vezes não entende. Papai, quando vamos para casa? Ele, filha, não tem mais casa, aqui é a nossa casa agora. Como assim não tem mais casa? Então é difícil assim para assimilar. O Luca de vez em quando fala: papai, eu quero ir para casa. Mas que casa, filha? Aqui é a nossa casa, aqui agora a nossa casa é aqui. Então eles sentem bastante saudade dos amiguinhos. Talvez por isso, não sei se o Adão lembra, Adão, que as crianças estavam chorando bastante aquele dia, quando eles encontram alguma criancinha assim perto, eles se apegam muito rápido, e eles querem gastar tempo realmente. Esse é o trabalho dos congressos que a Janice organizou para as mulheres, treinamento em evangelismo, né, como alcançar pessoas em hospitais, como orar para os enfermos. Está vendo? Esse é uma conferência sobre evangelismo. Não, pode passar naquela mesa. Aqui, as pessoas, algumas das pessoas que participaram, né, pode ver lá. A Janice entregou um certificado para eles. Então, algo assim impactante, tremendo. Eu lembro que uma dessas pessoas, depois de um tempo, vieram para mim e falaram assim: olha, aquele congresso mudou toda a minha vida, eu estou evangelizando um muçulmano agora, eu tenho falado de Deus para ele, ela veio compartilhar comigo, ela queria mais oração, queria mais a noite, está aberta para ser usada nas mãos do Senhor. Isso é tudo parte da conferência. Uma das maneiras que nós fazíamos bastante, que Deus usava para alcançarmos as pessoas lá, eram através de grupos caseiros, não grupos caseiros, mas não eram células também, mas às vezes nós íamos em equipe. Desculpa, eu não sei a palavra em inglês é fácil, você fala a palavra já explica tudo. Em português eu tenho que ficar imaginando qual a palavra que é. Outreach, seria alcançar as pessoas, algo assim, né? Uma missão, A gente saía em igrejas pequenas e igrejas grandes, às vezes era em tendas, 1.000, 2.000 pessoas, às vezes eram grupos pequenos com 20, 30. E esse dia nós estávamos ali na missão do louvor, foi algo assim do céu, realmente. A gente estava nesse lugar. E a gente teve um tempo uma palavra, fazendo um louvor e começamos a ministrar, orar pelas pessoas, aquelas pessoas que tinham. É incrível. Eu nunca vi aquilo, demorou horas. E as pessoas não queriam que nós fôssemos embora. Por favor, ora. Aí as pessoas iam na casa delas que moravam perto. Eu trouxe meu irmão não precisa de oração. Essa pessoa não queria oração. Era uma pessoa que não era cristã. Ela trazia de não interessa, você orar por você. E trazia ali, a gente orava com as pessoas. E foi algo assim tremendo, sabe? E às vezes precisamos estar, aquilo que eu falei, se a pessoa às vezes é soberba, fala assim: não, eu não vou, eu só vou em, né? Aquele negócio, só prego para multidões. Mas Deus, olha, tem algo assim tremendo, em grupos pequenos, assim, coisa pequena realmente, né? Para frente. Esse é um pouco
Pode ver que é um grupo pequeno, umas 30, 40 pessoas ali nesse lugar. Foi algo assim tremendo. Estivemos orando. Essa foto é com os adolescentes. Essa foto anterior, não, a outra. Depois, para frente. Essa foto aí. Esse morro, essa cidade que você vê lá no fundo, é a cidade de Islamabad. Eu creio que vocês ouviram um problema que houve numa mesquita. Foi aquele tempo que eu falei para você, Denilson, foi, né, alguns fundamentalistas islâmicos tomaram algumas escolas, chamam madrasa, é um lugar onde as crianças recebem estudo islâmico. E estavam 2.000 crianças, e essas pessoas, o governo não sabia, na realidade, aquele lugar não era um lugar de oração, assim, era um lugar de oração, mas no porão existiam centenas e centenas de árvores. E um dia esses fundamentalistas tomaram lugar, sequestraram essas crianças e não iam sair. Eu não sei se vocês ouviram no noticiário, foi em julho do ano 2007, e houve um grande problema, e inclusive, pode passar outra foto? E essa mesquita é bem naquela direção ali que eu tirei essa foto, mais ou menos para essa direção esquerda. Aí. Então, nós estávamos com essas missionárias, essa é a Rocio de azul aqui. Não, volta não. Essa é a Rocio de azul e a Lucy de branco, elas são colombianas. Eu não lembro de ter conhecido nenhum colombiano antes de estar no Paquistão. Eu não lembro de, assim, ainda que eu sou de Foz do Iguaçu, tem muitas pessoas, esses foram os primeiros colombianos que eu conheci. Ali no Paquistão nós trabalhávamos, e eu lembro que nós depois disso aí, nós subimos com a Lucy, nós ficamos lá com a Lucy na casa dela, nas montanhas. Nós queríamos ter um tempo de descanso, era durante o verão, e o verão lá é em torno de 45, 47, 50 graus, então é bem quente, então todo mundo tenta fugir para as montanhas, né? O brasileiro foge para a praia, lá como não tem praia, a praia fica 1.500 km e não é uma praia assim muito boa para nadar, então a gente sobe a montanha, e lá a temperatura é bem agradável. Nós estávamos lá, e isso aconteceu quando nós estávamos nas montanhas, e foi algo tremendo, que nós ouvimos assim, as demonstrações, as pessoas saíram para as ruas, exigindo que o governo não entrasse com as pessoas se tivesse algum problema. Então houve um problema, foi quando nós compartilhamos um e-mail, realmente estava bastante difícil a situação do país, nós tivemos que ficar praticamente escondidos. Mas eu falei para o Denilson, a gente não ficou escondido nas cavernas, porque às vezes tem pessoas que gostam de aumentar para ficar assim, com uma história mais bonita, né? Mas a gente não ficou assim dessa maneira, mas nós tivemos que ficar na casa dela o tempo todo, não podíamos sair, ficávamos ali pertinho, porque era muito perigoso realmente, foi quando aconteceu aqui. E a Rocio, essa colombiana, ela infelizmente, no dia 17 de dezembro desse ano, ela estava esperando alguém vir buscar para sair. Em frente à casa dela, uma pessoa saiu e puxou a bolsa dela. Ela tinha uma bolsa de mulher, só que estava ao redor, a pessoa não viu, então puxou. Quando ela caiu assim dessa forma, e a moto arrastou, o ladrão arrastou, e ela quebrou o braço, quebrou essa parte que a gente chama a clavícula e o braço, e a perna, foi algo assim. Aí ela passou um tempo na Inglaterra recuperando e voltou. A última notícia que eu tive dela, livramento muito grande de Deus para ela. Não sei se vocês ouviram falar umas 2 semanas, talvez 3 semanas atrás, houve uma explosão de bomba na capital do país, em que era um restaurante, e ela estava nesse restaurante. Olha só, ela saiu, depois de 3 para 5 minutos, a bomba explodiu. Então ela estava bastante assim chocada, né, com tudo aquilo que aconteceu, e ela estava saindo do Paquistão. Talvez ela vai voltar, ela não sabe. Ela trabalhava com os afegãos, sabe, algo assim tremendo. O ministério dela para você. Uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês não sei se dá para ver bem lá. Esse aqui é uma foto de uma placa, né, realmente. Quando vocês lembram
do discípulo que duvidou de Jesus. Alguém lembra? E quando Jesus ressuscitou, teve um discípulo que falou: olha, para mim acreditar no relato de vocês, eu vou ter que colocar o meu dedo ali nas chagas, eu vou ter que colocar o meu dedo ali no buraco da ferida ali. Vocês lembram quem foi? Tomé. Então, olha só o que aconteceu, que depois a gente não é relatado assim com detalhes, né, na Bíblia. Então, depois, lembra que Jesus veio com Tomé? Olha aqui, põe a mão. Você vai acreditar agora em mim? Põe a mão no meu dedo, traz o teu dedinho e coloca aqui do meu lado, onde o buraco da lança foi. Aí lembra que ele foi até para mim, desculpa, mas foi bem assim, como fariseu, né? Caiu de joelhos: oh meu Senhor, meu Deus. E Jesus fala para ele, olha para ele e fala assim: você crê porque você colocou o teu dedo. Abençoados são aqueles que creram, mas não viram. Lembra a passagem? Acho que é João 20, coisa. Então, esse lugar aqui chamado Sirca, vocês conseguem ver ali em cima? Sirca. Essa é uma cidade chamada Táxila. Fica em torno de 80 quilômetros da capital Islamabad. E nós fomos lá, eu tinha um desejo muito grande, porque eu havia lido a respeito e ouvido falar que esse é o lugar onde Thomas foi enterrado. Desculpa, eu falei Tomé, é o lugar onde Tomé foi enterrado. E eu tinha um desejo muito grande e eu não sabia. E eu perguntei para algumas pessoas, e é incrível que apenas pessoas que não são cristãos muçulmanos, os arqueólogos vários, eles entendem. Eu falei para ele falou, e o nome desse lugar é chamado Tumacaraçu, que quer dizer assim, porque é incrível, eles são muçulmanos, mas eles têm essas coisas de santo também, sabe? Lugar de santo, que um santo foi enterrado ali, e acaba virando tipo um templo, onde as pessoas trazem velas e oram, sim, você vê no Brasil também. E incrível, eu perguntei, ele me falou, me explicou, e eu tive naquele lugar. E a pessoa me falou: esse aqui, eu fui e tinha uma árvore bem grande, incrível, uma árvore bonita, assim, grande, grandona, bem viçosa, onde era a casa que Tomé tinha, que ele morava, onde tinha, na realidade, eles não dizem isso, mas eu creio que era onde era a igreja, naquele lugar. Eu acho que foi tem ali marcado, nesse lugar, essa escavação, em torno de 200 antes de Cristo até 200 depois de Cristo. Então é um lugar muito histórico. Eu até deixei essa foto para dizer que às vezes nós não cremos que Deus pode fazer da gente, sabe? E aquele Tomé, aquela pessoa que duvidou, depois que ele teve um encontro com Jesus, depois que ele colocou o dedo ali, e Jesus falou para ele: olha, toma uma posição na sua vida, rapaz. Você está crendo agora porque você viu, mas eu quero que você viva para mim. E ele pregou, na realidade, toda aquela região do Paquistão e da Índia. Se você ler um pouco de missões, missiologia, você vai ver que ele realmente. Os vídeos vão falar que ele morreu em alguma parte, então não é debatível, eu não quero entrar em questões de estudo, alguma coisa, mas eu acredito que ali ele foi enterrado, a tumba dele. Pode passar. Aqui é um pouco que fala dessa.